Bom dia! Nossa aula hoje será de Geografia e a temática da aula hoje é relação campo e cidade. O que será que tem a ver o campo com a cidade no nosso estudo de hoje? Vamos lá! Primeiro, a gente precisa entender que existem duas divisões, que são elas, a área urbana e a área rural. Essas divisões separam o campo da cidade, que tem suas características. Vamos lá. O que é a área urbana? A área urbana são regiões das cidades definido como o conjunto que integra diferentes atividades. Ou seja, o que é conhecido como área urbana? A cidade onde nós moramos. Onde nós moramos é conhecido como área urbana, que é onde tem o quê? Tem o trabalho, tem as escolas, tem os prédios, tem as praças, os edifícios, entre outros. Por conta do seu desenvolvimento, é destacado como área urbana, porque é desenvolvido. E temos ainda a área rural. A área rural é conhecido como meio rural ou campo, que é qualquer região geográfica que não é urbanizada. Ou seja, é conhecido no popular o interior, onde tem o trabalho lá é a agricultura, o extrativismo, é a agropecuária, ou seja, eles vivem da lavoura, eles vivem do que eles trabalham na roça, que é chamado os agricultores. Então, tem duas classificações, a área urbana e a área rural. A área rural, ela já teve um grande avanço, porque hoje a maioria das áreas rurais é encontrado luz, que é energia elétrica, que antigamente não tinha. Tem as escolas para início, para as crianças não precisarem se destacarem para a cidade. E tem trabalho também, só que o trabalho lá deles é diferente. Ou seja, eles trabalham na roça, na lavoura. E esse trabalho deles serve para abastecer as cidades. É um conjunto. A cidade depende do campo. E o campo depende da cidade. Caminham juntos. Já a cidade tem habitação, tem trabalho em empresas, tem prédios, tem as prefeituras, tem os edifícios, tem a pavimentação. Por isso que é considerado área urbana, porque ela é mais desenvolvida. O trabalho no campo e na cidade. Nas diferentes profissões são empregados conhecimentos e ferramentas específicos. O pequeno agricultor, por exemplo, ele conhece os solos, as técnicas naturais do plantio e pode usar ferramentas como o arado. Já um grande agricultor usa uma máquina potente para arar a terra e a alta tecnologia da plantação. Por meio do trabalho da tecnologia, ambos estão modificando o espaço em que vivem, que é o que a gente já falou. Como, por exemplo, na área rural, como já está mais desenvolvido, encontramos escolas, encontramos energia elétrica, já tem os seus avanços, já teve seus avanços. As profissões geralmente estão ligadas às atividades econômicas. Existem diferentes atividades econômicas que utilizam um conjunto de conhecimentos, que é os conhecimentos próprios. As atividades econômicas estão agrupadas em setores. E que setores são esses?
vamos supor, eles estão classificados no setor primário, setor secundário e o setor terciário. Tia, mas o que são esses setores? Por exemplo, اتividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, eles estão ligados ao setor primário. Ou seja, as pessoas que trabalham nessa atividade estão principalmente no campo. Elas situam-se lá, vivem lá. Então, ele faz parte do setor primário. Já o setor secundário, nós temos atividades de transformação de matéria-prima em produtos, mercadorias ou bens de consumo. Esse daí está ligado ao setor secundário. Muitas das atividades industriais são realizadas na cidade. Já o setor terciário é onde faz parte o quê? As atividades de comércio, de prestação de serviços, como é o exemplo das escolas. Que na escola tem os alunos, mas tem quem? Tem toda aquela equipe, tem os professores, tem o vigia, tem as merendeiras, para poder fluir a escola. Tem os hotéis, tem os hospitais, os bancos, dentre outros. As pessoas que trabalham nessa atividade estão principalmente na cidade, ou seja, essas atividades aqui do setor terciário, ele está voltado para a área urbana, que faz parte de quê? Da urbanização da cidade para seu desenvolvimento. Muitas pessoas saem do campo para a cidade, ou seja, eles saem da zona rural para a cidade. Essas pessoas que saem de lá são conhecidas como êxodo rural. Por que é êxodo rural? Porque elas vão sair, elas vivem lá, trabalham, estão se dando bem. Vocês podem dizer assim, tia, mas elas trabalham, tem como se manter, por que elas saem? Justamente, elas saem à procura de melhoria na cidade. Por quê? Na área rural tem escolas, só que só tem até um certo tempo. Tem o trabalho? Tem, que eles vivem da roça, da lavoura, só que eles precisam. Porém, a zona rural e a zona urbana, elas têm grande consolidação. Elas, digamos, caminham juntas. Uma precisa da outra. Um exemplo, o campo, que é a zona rural, ela fornece matéria-prima e alimentos para a cidade. Já a cidade fornece ao campo produtos da indústria, que é atividade comercial e serviço. Como, por exemplo, o campo ele fornece os alimentos, ovo, carne, o leite, o milho, o feijão, o arroz, dentre outros, que o campo fornece para a cidade, que é o quê? Matérias-primas e alimentos. Já a cidade fornece ao campo produtos da indústria, que é o que eles precisam. Um exemplo, fornecem a roupa, remédios, os carros, por exemplo, dentre outros. Isso tudo é um conjunto, caminham junto. O campo precisa da cidade, a cidade precisa do campo. Zona rural com zona urbana. A diferença é que a zona urbana, ela é desenvolvida. E já a zona
rural, ela não é tão desenvolvida a nível de empregar, dar fonte de rendas para muitas pessoas como a cidade é. Assim foi um resumo da nossa aula sobre a diferença do campo e da cidade, que a zona é a área ou zona rural e urbana.